mais um bloco de contabilidade chegando. Um bloco muito esperado por mim, imagino que para vocês também. Já falamos sobre débitos e créditos, já falamos sobre atos, fatos administrativos e fatos contábeis, falamos sobre regime de competência, regime de caixa. Agora vamos falar de escrituração. Vamos de fato entender o processo de escrituração. Nas primeiras aulas, comentamos que escrituração é uma técnica contábil que consiste em registrar os fatos que ocorrem dentro de uma entidade. Então, a partir de agora, vamos falar justamente de escrituração. Como a entidade vai proceder, quais são as técnicas, como é que ela faz, quais são as suas formalidades, os tipos de lançamentos que existem. Tudo isso vamos falar a partir de agora. Legal? Bacana? Então, escrituração é o nosso assunto de agora. Bom, escrituração, nós já comentamos aí que é uma técnica contábil, ou seja, utilizada pela contabilidade para registrar em ordem cronológica, ou seja, todos os dias eu vou registrar os fatos que ocorrem no patrimônio das entidades para fornecer informações sobre a composição do patrimônio e as variações patrimoniais ocorridas, ou seja, composição qualitativa e quantitativa. Bom, existe uma interpretação técnica, chamada de ITG-1000, ITG-2000, que trata de escrituração contábil. A ITG-2000 ela fala o seguinte: a escrituração contábil deve ser executada em idioma e moeda corrente nacional. Então, ou seja, por mais que eu faça uma transação que envolva moeda estrangeira, eu preciso trazer para a moeda brasileira. A linguagem contábil, parece ser óbvio, em ordem cronológica de dia, mês e ano, no livro diário, isso aqui, a gente vai falar sobre isso mais à frente, com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras ou até mesmo emendas, e com base em documentos de origem externa ou interna. Olha que agora é importante, tá? Ou na sua falta em elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis. Por quê? Contabilidade trabalha com a essência sobre a forma. Então não é essencial eu ter um documento formal para registrar um fato contábil. A essência prevalece sobre a forma. Então por isso que aqui está dizendo, se houver documento, ótimo. Se não houver, que tenham elementos que comprovem ou evidenciem os tais fatos contábeis. Legal aí, gente? Beleza? E a escrituração da contabilidade deve ser com base nos princípios contábeis existentes. Tá? Então, o nível de detalhamento da escrituração deve estar alinhado às necessidades de informação dos usuários da informação contábil. O que acontece? O detalhamento dos registros vai ser diretamente proporcional à complexidade das operações da entidade e dos requisitos de informação a ela aplicáveis. Tá? A não ser que exista casos que uma autoridade reguladora assim o requeira. Então, ou seja, essa é a lógica. Eu preciso ter um nível mínimo de informação. Se houver maior necessidade, eu vou aprofundar um pouco o nível de complexidade da escrituração. Bom, obrigatoriedade da escrituração. O Código Civil Brasileiro, previsto na Lei 10.406 de 2002, determina a obrigatoriedade da escrituração contábil em seu artigo 1179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Esse resultado econômico seria a DRE, para fins de Código Civil. Bom, o Código Civil também coloca o seguinte: estão dispensados da escrituração contábil, produtor rural e o pequeno empresário, lê-se microempreendedor individual. E o que é considerado microempresário, para efeito de aplicação, desta norma, o pequeno empresário? Então existe uma lei complementar, 155/2016, que considera-se MEI, o empresário individual, que se enquadra na definição do artigo 966 da Lei 10.406, ou o empreendedor que exerce as atividades de industrialização, comercialização, prestação de serviço no âmbito rural e que tenha oferido receita bruta no ano calendário anterior de até R$ 81 mil, que seja optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista nesse artigo. Então, basicamente é o seguinte: o MEI, que é um microempreendedor individual, ele está dispensado da escrituração contábil. Bacana? E algo importante, estamos em 2021, está sendo votada, analisada a reforma tributária.
Nesta reforma tributária, coloca-se um faturamento um pouco maior, né, para o MEI, mas enquanto a reforma tributária não vem, né, o valor máximo para que esse cidadão, né, esse microempreendedor, seja alcançado será de R$ 81.000 até este momento. Legal? Então, ou seja, são previstos aqui uma dispensa de escrituração contábil para o produtor rural e o pequeno empresário, né, chamado de microempreendedor individual. Bom, método de escrituração, é aí que está a palavra-chave, né? A escrituração contábil utiliza o método das partidas dobradas. O que é a partida dobrada, meus amigos? Para cada aplicação, preciso ter uma origem de recursos. Nós falamos isso lá atrás, não foi? Toda aplicação de recursos precisa ter uma origem. Todo débito precisa ter créditos. Por isso que eu tenho uma igualdade, né, sempre na contabilidade. Então, este método consiste no princípio no qual, para todo débito, em uma conta existe simultaneamente um crédito, da mesma maneira que a soma dos débitos será igual à soma dos créditos, ou seja, a soma dos saldos devedores será igual à soma dos saldos credores. Isso é lindo, gente. Por quê? A contabilidade trabalha com aplicação versus origem. Se eu tenho R$ 100.000 de aplicação, eu tenho R$ 100.000 de origem. Logo, se as aplicações são devedoras, né, as origens são credoras, logo os débitos devem bater com os créditos. Legal aqui? Bacana? E importante, no método das partidas dobradas, não há necessidade que o total de contas devedoras seja igual ao total de contas credoras. O que eu estou querendo dizer ali? Se no lançamento contábil eu tenho 3 devedoras, não é necessário ter 3 credoras. O mais importante é que o somatório das contas devedoras seja igual ao somatório das contas credoras. Legal? Isso é o mais importante. Ou seja, se o lançamento tiver 2 contas devedoras, não é obrigação ter 2 contas credoras. Eu posso ter 1, posso ter 3, posso ter 10. O importante é que o somatório dos saldos sejam iguais. Tá? Então basta que a soma dos saldos das contas devedoras seja igual à soma dos saldos das contas credoras. Beleza aí, gente? Show de bola? Então, como consequência do uso do método das partidas dobradas, temos que o valor total dos débitos será sempre igual ao valor total dos créditos. Aplicação igual à origem. O total dos saldos devedores será sempre igual ao total dos saldos credores. Logo, o ativo total, que é devedor, sempre será igual ao somatório do passivo exigível mais o patrimônio líquido, que é de natureza credora. Então, são conclusões que nós vamos chegando ao analisarmos os blocos anteriores. Então, e o lançamento contábil? O lançamento contábil é o ato de praticar a escrituração contábil, né? É o registro dos fatos contábeis realizado através do método das partidas dobradas, sendo a partida devedora representada pela aplicação de recurso e a partida credora, né, representada pela origem do recurso. Os lançamentos atendem a 2 funções: histórica, ou seja, quando foi feito aquela transação, quando, qual data, em que situação, em qual mês, né? E monetária, ou seja, quais são os valores envolvidos naquela transação. Legal aí? Bacana? Então, importante, aí algo importante, a escrituração é uma técnica, dentro daquelas técnicas que nós comentamos lá na primeira aula. E o lançamento é o ato que coloca a técnica em prática. Então, seria falar que lançamento é igual a escrituração? Não, a escrituração é a técnica e o lançamento é o ato de praticar. Legal? Bacana? Bom, ainda segundo a ITG 2000, que trata de escrituração, quais são os elementos mínimos que devem conter um lançamento contábil, né? Esses 5 aqui já são de uso comum. O 6º aqui é algo a ser analisado, né? Local e data, porque eu preciso registrar diariamente o lançamento contábil, as contas que serão debitadas, as contas que serão creditadas, o histórico e o valor, né? Eu só posso saber quais contas serão debitadas e o valor através do histórico, né? Mas aqui eu também posso ter uma informação que permita identificar todos os registros que entregam, né, um mesmo lançamento. Eu posso ter um código daquele lançamento. Eu posso ter um código daquele lançamento específico para eu quiser fazer uma busca, né, fazer uma pesquisa. Legal? Isso aqui é muito por conta aí, né, da tecnologia, né? Bom, elementos essenciais do lançamento, né? Então, ainda falando sobre isso, né? Ou seja, eu posso ter aqui dia, né? A data e o dia. Por exemplo, considerada a necessidade de informação dos elementos, um lançamento no livro diário pode ter essas características aqui, ó. Por exemplo,
dia, o local, conta devedora, conta credora, e o histórico, compra à vista de mercadoria através de cheque. Se eu comprei mercadorias, aumentei minha conta estoque. Estoque é ativo, aumenta por débito. Se eu comprei à vista, por cheque, sai o dinheiro da conta bancária. Banco é débito, diminui por crédito. Já falei para vocês não olharem a status bancária de vocês, tá? Ou seja, o crédito aqui é porque houve uma redução do ativo. Legal? Então, na escrituração do livro diário, né, pelo processo manual, é possível ainda colocar a preposição a para as contas que são credoras e deixar as contas devedoras sem nada. Então, por exemplo, o estoque de mercadoria sem nada, a conta credora vai levar o a banco conta movimento. Legal aqui? Beleza? Para efeitos didáticos, né, é usual a não indicação do local data histórico, limitando-se apenas saber aí quais são as contas devedoras e credoras. Que para a gente, né, na prática, o que vai fazer a diferença. Porque na banca, a banca vai colocar o histórico, a gente vai visualizar o que é devedor, o que é credor. Tá? Então, para a gente, na prática, eu vou ter lá débito de estoque, crédito de mercadoria, débito de estoque de mercadoria, crédito de banco, ou estoque de mercadorias a banco conta movimento. E para reforçar aqui, ó, segue os fatos contábeis relativos a uma empresa em seu primeiro, né, dia de atividades. Constituição da sociedade com capital social. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, eu peço desculpa, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concursos. Nós estamos oferecendo 3 opções de curso a preço bastante acessíveis aí. Tem curso até de R$20 aí, que é a parte de conhecimentos básicos, que é língua portuguesa, mais aquela parte de legislação. Temos 2 cursos específicos, assistente de administração completaço e um super curso básico de técnico de contabilidade. Qualquer um desses cursos eu garanto para você, se você estudar pela nossa metodologia, estudar, assistir as nossas videoaulas, garanto para você que ali tem todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado. Só depende de você. Bacana? Maiores informações, tem um link aqui, clica lá, conversa com o nosso pessoal do atendimento, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Espero vocês, forte abraço, tchau, tchau.